Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Ambiente, o podcast de contextos políticos aqui no Sistema Sagres. E a gente chega nessa edição para falarmos sobre representatividade e igualdade. Eu já vou apresentar quem está comigo, aqui ao meu lado, jornalista Laila Mello. Tudo bem, Laila? Tudo bem, e você, Rubens? Tudo bem, bem demais para a segunda edição. Ah, vamos lá, mais uma. Mais uma. É aqui também comigo e com a Laila, Thaís Dutra. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Rubens. E comigo e conosco aqui, né, para essa edição, a professora, graduada em História, mestra em Antropologia Social e também psicanalista, Iordana Lara. Tudo bem, Iordana? Tudo bem. Um prazer estar aqui com vocês. Eu estou me acostumando aqui com os nomes e também remotamente com a gente, Ieda Leal, que é a coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Tudo bem, Ieda? Obrigado por estar com a gente. Tudo bem. Bom dia a todos vocês. Obrigado aqui pelo contato. E a gente aqui no Sistema Sagres, né, a gente apresenta sempre esse nosso briefing, né, de quem somos. O Sistema Sagres é um sistema de comunicação que integra desde 2020 o Pacto Global de Mídia da ONU, da Organização das Nações Unidas. E esse pacto tem a Agenda 2030, que estabelece objetivos de desenvolvimento sustentável para essa agenda até o ano de 2030. São 17 objetivos e nessa edição a gente tem um destaque especial para o ODS, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, que é exatamente redução das desigualdades. Entre as metas desse objetivo está empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independentemente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou qualquer outra. E a gente apresentou aqui, né, deu para ver na nossa imagem geral, estamos aqui com Ambiente, é o podcast aqui do Contexto Político da Sagres, Eleições 2022. Então a gente vai falar sobre representatividade política em meio a essas eleições, com a Iordana, também com a Ieda e com a gente aqui. E aí, Thaís, coloco para você abrir a conversa aqui com a Iordana e também com a Ieda, enfim, né, para a gente falar sobre a questão da representatividade. Exato. Bom, é notório, né, que os nossos representantes são, em sua maioria, brancos, héteros e de uma classe social um pouco mais elevada que a maioria da população. Então, eu queria já começar essa conversa falando sobre o racismo estrutural, né? Que ele atrapalha que as pessoas de pele mais escura, que os negros retinta, alcancem espaços de poder, principalmente na política. Como que você vê, Iordana, todo esse funcionamento hoje em dia, de onde ele vem, né? Por que que ele ainda funciona dessa forma no Brasil, que é um país que tem muitos pretos, pardos, conforme o IBGE, e pessoas de outra condição, de outra etnia? Olha, gente, para a gente entender por que em 2021 nós estamos precisando falar de representatividade, a gente tem que pensar na história do nosso país. Porque a gente só entende o presente se a gente realmente voltar ao nosso passado e entender como ele se dá. E na invasão do nosso país, um sistema de governo foi estabelecido, que é o colonialismo. E esse colonialismo tem duas bases. Ela é racial e ela é patriarcal. E a partir do momento que isso está estabelecido, nós já estamos dizendo quais corpos estão dentro desse governo e quais corpos estão fora desse governo. Racial, quando ele se estabelece a partir de um sistema econômico escravocrata. E patriarcal, quando ele estabelece que os homens são as vozes de poder nessa sociedade. Ah, mas 2021, você ainda quer falar da invasão do país? 2021, nós estamos recebendo o coração do Dom Pedro. Ainda bem que parado, né, gente? Dentro de um pote. 22, Jordana. 22. Olha isso, a gente até passou mais um ano e continua a mesma. E continua a mesma coisa. E a gente pensar como esse sistema impacta. Ele vai tirar, historicamente, alguns grupos dos espaços, seja dos espaços de poder econômicos, sociais e culturais. E esses grupos são a população negra, que veio sequestrada do seu continente. Você tem os povos originários, muito deles dizimados. E nós temos as mulheridades. Por que mulheridades? Porque a gente tem que pensar que não se trata de uma mulher enquanto um lugar de fêmea, sexo enquanto um lugar fixo. E isso vai criar um ranço onde esses grupos vão estar afastados desses espaços o tempo todo. E afastados por um motivo.
manutenção de um poder. E de um poder de quem? De uma elite branca, cisgênero, heterossexual e, acima de tudo, burguesa. Então, nós estamos falando de uma evolução do colonialismo para o capitalismo, e esse capitalismo que não perde nunca, se reinventa no neoliberalismo. E, inclusive, essa pauta nossa hoje já é capturada por esse neoliberalismo. Tanto que a gente vê, sim, algumas figuras em certos espaços, mas a gente entende a função deles ali. É como se fosse uma alegoria. Então, nós precisamos pensar de uma forma de não esvaziarmos o debate sobre representatividade. Porque o capitalismo e o neoliberalismo, eles vão cooptar e eles vão fazer dessa pauta uma pauta para que a gente passe uma maquiagem na grande feiura que se é a política brasileira. E como é que a gente não esvazia, então, essa pauta, esse discurso, essa conversa? Quando a gente compreende que eu e uma mulher como Ieda Leal não podemos estar só nesses espaços, nesses momentos específicos. Não é só no Novembro Negro que a gente trata de questões raciais, não é só no Dia da Mulher que a gente trata de questões de mulheridades. Então, a gente precisa se perguntar, quantos colegas negros vocês têm aqui dentro? Poucos. Pouquíssimos. Poucos colegas. Quantos professores negros e negras vocês tiveram na universidade? Poucos Ixi, na também. universidade eu não me lembro de Acho que nenhum, também não me talvez. lembro de nenhum. Eu Agora tive vamos um pouco mais para o nosso cotidiano. Quantas vezes vocês sentam para beber uma cerveja com os seus amigos negros e negras? Então, vocês estão vendo o tanto que o racismo estrutural, ele estrutura, inclusive, nossas relações pessoais? Sim, aí a gente está falando de população negra, né? Se a gente pensar, por exemplo, a população indígena, complica também, não sei, um pouco mais, um pouco menos. A primeira mulher eleita deputada federal foi a Joênia, né, em 2018. Então, a população também que não está representada, né? E aí, o que significa isso, professor Ieda? O que significa não termos a população negra, a população indígena, LGBTQIA+, nesses espaços de poder e tomada de decisão? Para todos nós, militantes do movimento negro e que estamos lutando para termos uma sociedade absolutamente representativa, com visibilidade, significa para a gente que nós precisamos continuar lutando contra o racismo. Está provado, e aí no breve relato da professora Jordana, o que o racismo faz e o que ele tem feito, o que ele fez e o que ele faz com uma sociedade. Compreender como ele se dá e a representatividade nossa nesses espaços, agora falando de eleição, é fundamental. É fundamental que nós tenhamos presentes pessoas disputando essas vagas que tenham conteúdo para continuar lutando contra o racismo. Nós não temos um número suficiente de mulheres negras, de indígenas, quilombolas, nos nossos parlamentos. Então, a discussão hoje é por que não se tem? E se não tem, como ter? Então, acho que o mais importante é a visibilidade, é a certeza de que o que nós estamos propondo para o Brasil, que é reconhecer a possibilidade da diversidade em todos os sentidos, que ela seja refletida nesses espaços de poder. Nós não podemos contar com pessoas racistas, misóginas, fascistas, homofóbicas em lugares públicos que vão decidir a vida do país, que tem uma maioria absoluta de negros. Nós somos 56,2% de negros nesse país. E nós sabemos aonde nós estamos. E sabemos que quem levou a população negra para esses lugares foi um conjunto de uma estrutura organizada pelo conteúdo racista. Sabendo disso, nós precisamos propor as mudanças. E é isso que a gente faz cotidianamente em todos os espaços onde nós estamos presentes. Nos meios de comunicação, na educação, na saúde, nas filas, nos bancos, em todos os campos de reflexão, nos espaços religiosos. Nós precisamos recuperar a história do país para nos ajudar a permitir a divisão correta do poder econômico, social,
do poder educacional, do poder de todos os poderes. Nós precisamos estar em todos os lugares, porque nós temos coragem de dizer isso e de propor nomes para a sociedade para que ela possa avaliar e colocar essas pessoas também no parlamento. As eleições desse ano, elas serão fundamentais para a gente poder dar esse recorte racial na possibilidade de estarmos presentes no parlamento. Nós, mulheres negras, queremos falar. Nós, mulheres do Brasil, queremos falar. Nós, indígenas, queremos ter espaço e falar. Os homossexuais, as lésbicas, as mulheres trans, os homens trans precisam e devem falar, como todos os seres humanos que habitam o nosso país. Mas aí, professora, levanta um questionamento dessa questão da fala. Será que essas pessoas estão dizendo, mas a gente não está escutando? O que eu ia perguntar só, Lali, e tem a ver com o que você está dizendo, e aí para a Ieda, para a Jordana também, enfim, para todos nós, como, né, nesse recorte político, Ieda e Jordana, em ano de eleição, no primeiro episódio aqui a gente falou sobre a questão das mulheres, né? Tem aquela cota de 30% para candidaturas, não para vagas. Isso no caso das mulheres. E para, enfim, população preta, para indígenas, para quilombolas, que também não se veem representados. E aí, nessas mudanças que você disse, né, Ieda, que são sempre propostas, como é que o sistema político pode também se adequar para tentar dar mais, para que a democracia seja mais representativa? Seja de fato democracia, né? Seja de fato democracia. Assim, é claro que é uma questão estrutural, como é o machismo, o racismo, enfim, mas o sistema também pode se adequar de alguma maneira, pode mudar de alguma maneira para dar mais oportunidade? Olha, Laila, você foi brilhante para ser uma democracia, porque a gente não passa de uma alegoria de mau gosto tremenda. Porque se você pega a Constituição e está lá, direito a todos, e nós temos um artigo 5º com todo aquele alinhavo que faz com que a Constituição se chame de cidadã, e aí a gente chega e olha, mas cidadania para quem, né? Então, para pensar muito essa mudança, eu, como uma professora e uma pesquisadora que pensa exatamente como lidar com essa sociedade, eu acredito muito na educação e na política pública. Sim, eu entendo que a educação é um braço do Estado e que a política pública também o é. Porém, a partir de uma primeira política pública, que são de ações afirmativas, certos grupos vão adentrar alguns espaços, principalmente o da universidade, e vão se ferramentar para estarmos prontos e prontas para ocuparmos o espaço que é historicamente negado. Então, a forma que eu tenho mais imediata de como mudar este contexto é fazer com que as nossas políticas públicas sejam revistas de uma maneira interseccional, que significa que, quando eu olho para uma política pública das mulheres, eu tenho que entender que eu não estou falando de uma mulher universal. Estou falando de uma mulher negra também, estou falando de uma mulher trans também, estou falando de uma travesti, estou falando de uma mulher indígena, estou falando de uma mulher ribeirinha, estou falando de uma mulher de uma comunidade tradicional. Então, a partir do momento que eu compreendo que eu estou falando dessas diversas existências e experiências de se ser, e eu faço com que essas pessoas também venham para esse diálogo, porque, assim como a universidade não suporta mais essa história de você ser o meu objeto de pesquisa, você é um ser humano. Uhum. Como isso é um objeto? Você passa a ser a minha interlocutora de pesquisa. E eu acredito que, para que a gente possa, de alguma forma, puxar as pontas desta trama racista e patriarcal, a gente precisa, sim, nos adentrarmos e ouvirmos todas as vozes. Não dá para eu falar para você como uma mulher negra precisa deste apoio. E não dá para ele, enquanto um homem, falar como uma mulher negra, como eu, preciso do que está sendo esperado. Então, eu acredito que a educação, amarrado aí com políticas públicas e com um comprometimento. E esse comprometimento é a gente pensar que, querendo ou não, o judiciário ainda dá o tom até da política brasileira. Então, quando a gente criminaliza vidas, a gente afasta elas da cidadania. Você falou um ponto bem interessante da questão da gente se manifestar também, né? Eu, enquanto mulher branca, Rubens, enquanto homem,
não esperar que seja ensinado, né? Quais são os caminhos para o que eu faço para não ser racista? Esperar que alguém do movimento negro venha e me diga isso, ou alguém do movimento feminista venha para o Rubens e dê essa aula, né? É preciso que a população entenda, a população privilegiada, a branquitude entenda que é preciso se movimentar também, né? E que assim que a gente muda as estruturas também. E que elejamos, sim, pessoas que não sejam essa normalidade posta, né, por essa sociedade racista, por essa sociedade patriarcal, colonialista, né, que não estejamos só representados por essas pessoas. Sim. Eu gosto muito de chamar a atenção, pensando nisso, a grande desculpa de quem não faz mas não é o meu lugar de fala. Gente, isso foi um esvaziamento e um tiro no pé de um conceito muito sério. Porque quando a gente está falando de lugar de fala, eu não estou dizendo que só eu, enquanto mulher cis negra, posso falar de pessoas, de mulheres cis negras. O que está dizendo neste conceito é que todo mundo pode e deve falar, mas você precisa se localizar socialmente para saber de onde você fala. Para não falar muita besteira, né? E para não... A besteira é sempre dita. Está dado que a besteira é sempre dita. Né? O problema é quando a gente fala algo que gera morte. Claro. Que gera morte. Porque uma besteirinha a gente vai rir, a gente vai consertar, a gente vai seguir junto. O problema é quando se abre a boca para a manutenção de um privilégio e esse privilégio, ele está vindo coberto de sangue. Porque as taxas de criminalidade estão dadas. Eu não sei se eu sou um tanto pessimista, mas não vejo, assim, a Laila citou que a branquitude precisa e tal, sair do seu lugar de privilégio e também fazer. Mas eu não vejo, assim, a branquitude com alguma mínima vontade de fazer isso, sabe? Então, talvez a Ieda possa também nos dizer um pouco o que a população dita como minoria, né, pode, então, trazer mais força para que, unidos, ocupem esses espaços, independente da ajuda do outro que já está lá. Não é fácil a gente fazer esse debate de uma forma muito... a gente perguntar quem é que pode nos ajudar no momento para a gente eliminar o racismo da sociedade. Porque eu sempre digo que essa situação criada, não por nós, e nós somos as vítimas, deveria ser resolvida por quem criou. Então, eu tenho muito aquela questão da reparação. A reparação histórica contra o crime praticado pelo Estado brasileiro. Esse crime praticado pelo Estado brasileiro é o racismo. E foi praticado e teve alguém que se beneficiou do crime. Os beneficiários do crime hoje precisam se organizar para ajudar, colaborar na eliminação do racismo. E eles são os donos, a Iordan já falou, homens brancos, ricos, dono da economia, dona da política do país, que mandam e desmandam no nosso país de uma forma muito, mas muito, muito violenta. O que nós podemos fazer? Nós temos que contar com a colaboração de todos, todas e todos. Nós precisamos fazer com que as pessoas que não são negras compreendam a sua participação, que elas possam se posicionar. E nós precisamos ter a reação da comunidade, porque uma comunidade que durante alguns anos, e muitos anos, foi subjugada e que determinaram para ela o seu espaço e o seu lugar. Mulher negra é na cozinha, os serviços braçais são feitos pelos negros, porque os indígenas já tinham sido quase praticamente eliminados. A possibilidade de pensamento nunca passou pela comunidade negra. Isso é uma mentira falada muitas vezes. Nós precisamos lidar com isso. Nós precisamos lidar com as piadinhas durante as festas da família. Nós precisamos lidar com a violência que nossos corpos de mulheres negras sofrem, porque todas as pessoas pensam que este corpo ele pode ser violado a qualquer momento, e a gente tem um quantitativo muito grande dessas experiências pelo país todo. Então, a decisão tem que ser amarrada
em todos os cantos. Nós precisamos de todas as pessoas que queiram um país diferente. O envolvimento da comunidade negra ela é fundamental, mas dos não negros também ele é absolutamente elementar para que a gente possa dar cabo dessas dificuldades. Primeiro, de entender. E nós não somos todos iguais. Nós somos diferentes. Nós temos igualdade nos direitos. E a Constituição e a legislação precisam ser respeitada e conhecida e reconhecida. Eu vivo num país laico. Eu preciso viver essa laicidade no país. Eu vivo num país onde tem a liberdade de expressão, de ir e vir. Só que eu não posso me expressar e eu não posso ir e vir porque eu sou impedida por conta do racismo que estrutura as relações. Então, racismo é crime. Os criminosos precisam ir para a cadeia. Eles não podem viver na sociedade porque eles prejudicam o desenvolvimento do país. Eu preciso que as pessoas compreendam que a educação pública de qualidade passa por uma reorganização do seu currículo. Mas os professores e os administrativos que vivem na educação, que estão trabalhadores, precisam de formação. Então, eu preciso ter uma cadeia, aqui no sentido, uma teia, não gosto nem da palavra, uma teia de tramas para ajudar na concretização da realização de que não pode ser um sonho, mas de que nós precisamos combater o racismo diariamente. E aí, eu não posso permitir que as pessoas continuem ainda embalando as nossas crianças no seu berço, cantando cantigas de niná absolutamente racistas. Tem que ser eliminado. As pessoas precisam saber que isso faz mal, que isso fez mal, que isso não contribui com nada e que se a gente não tiver um trabalho definitivamente de teia, nós não vamos conseguir vencer o racismo. Sim, e aí, assim, eu tinha te interrompido sem querer interromper, e nessa questão de combater e trazer mais pessoas para essa representatividade, a gente também tem as outras grupos, né, considerados minoria, apesar de numericamente não serem, e a gente entra também numa questão de necessidade de políticas públicas voltadas para essas pessoas, então, assim, que talvez a eleição dessas pessoas, dessas minorias, possam trazer, então, políticas públicas voltadas para elas, né? Mulheres lá, mais políticas públicas para mulheres. Pessoas negras, homens ou mulheres, mais políticas públicas. E aí a gente entra também na questão da transfobia, por exemplo, que a gente precisa de políticas públicas para pessoas desse grupo também. Eu lembro até um caso recentemente, acho que deve ter 1 ou 2 semanas, saiu uma notícia de que uma candidata trans sofreu ameaça, né? Então, assim, você, enquanto pesquisadora de antropologia, até que ponto vai esse medo do cidadão de ter o diferente ali sendo representado? Vai ao extremo. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Você consegue conceber isso? E Goiás, eu provei em pesquisa, na minha dissertação, onde eu tratei da articulação entre o racismo e a transfobia para entender como isso se dava nesses corpos trans. Então, eu acabo visualizando uma violência difusa, que inclusive não tinha nome, não tinha nem nome. E eu vou nomear de afronecrotransfobia. Por quê? Porque uma peculiaridade aí muito interessante, pensando o extermínio trans no Brasil. Se você vai esmiuçar essa estatística, 74% das pessoas trans e travestis violentadas e mortas no Brasil são negras. Então, o genocídio trans é um braço do genocídio negro. E aí, quando você vai olhar, esmiuçar mais ainda essa estatística, são mulheres trans e travestis negras. Então, você está vendo aí, amarrando de novo, esse racismo com esse machismo e ele gerando morte. E o que a gente precisa entender, nós temos países mundo afora que, na legislação, é pena de morte para um lugar da homoafetividade, da travestilidade e transexualidade. E nem assim eles são tão violentos como o Brasil. Então, a gente pensar por que o Brasil age dessa forma. Eu vou de Lélia Gonzalez, se trata de uma neurose social.
porque somos todos criados e substanciados pela negritude, pelos povos originários e pela questão LGBT. Ela não brotou ontem, gente, historicamente. E, principalmente, pensando nas transexualidades e as travestilidades, Goiás tem uma peculiaridade. Nós estamos aqui num setor onde nós estamos cercados de motéis, né? Vou contar para vocês uma anedota do porquê que nós temos hoje, no mundo, o maior setor de motéis de todos os tempos da história. Por quê? Porque a sexualidade em Goiás, ela toma direções e ramificações que ela extrapola muito a família tradicional brasileira. A família tradicional brasileira faz o seu sexo em casa uma vez por semana com a sua esposa. Então, por que a necessidade de um bairro de motéis? Aí eu vou dizer para vocês, é para acessar esse sexo dissidente. A maior movimentação dessa região é na hora do almoço, onde os grandes homens das famílias tradicionais brasileiras estão com as travestis nesses espaços. Então, se tem uma sexualidade na direção dessas mulheres e desses corpos, se tem esse desejo estabelecido, assim como é com a questão da negritude, se tem o amor, porque a babá da criança é uma mulher negra, quem cuida de toda a vida e o processo educacional dela é uma mulher negra. E dado o momento, tem a interdição, fala, você precisa odiar esses grupos. Por quê? Porque esses grupos não são você. Não estão à sua imagem e semelhança. Então, a gente tem essa neurose de amor e ódio estabelecida. E aí a gente vai ter esse contexto confuso que é Goiás, que é mapeando a questão principalmente de internet. Nós somos o estado que mais acessa pornografia trans no mundo. Então, a gente acessa o maior número de prostituição trans e travestis no mundo, o maior número de pornografia no mundo, e somos o terceiro estado a violentar essas pessoas. Então, são contradições que se estabelecem a partir de uma neurose do pacto social. A gente faz um pacto publicamente, mas no cotidiano, nosso pacto é outro. É um desejo oculto, né? Fica ali escondido. Não escondido, assumido, né? Escondido. É um escondido entre sombra. Por quê? Porque se você senta numa avenida e põe certo grupo de corpos para passar, você vai ver a buzina, você vai ver o assovio, você vai ver o grito, você vai ver dar uma volta no quarteirão e esperar no outro ponto. E aí as violências, né? Porque se a gente pensa, a professora Ieda já falou da questão das cantigas, né? Que reforçam o racismo. Aí a gente pode pensar nas piadas, nesses assovios, né? Tanto que isso é violento, são discursos, né? Muito violentos e que ajudam a estruturar a sociedade que a gente tem, né? Porque se a gente fala, e aí eu coloco a gente em um termo amplo de sociedade, se conta uma piada racista ou homofóbica, isso em uma mesa de bar, e os colegas riem, você está o quê? Falando ok, ri disso, ok, e aí o que a gente pode pensar? Que isso vai chegar lá na frente, lá no Congresso, e nós não vamos ver essas pessoas representadas lá, justamente porque elas estão desautorizadas a existirem como pessoas sérias, dignas de serem olhadas, de serem ouvidas, né? Exato. E eu nem gosto de chamar isso de piada. Isso, para mim, é racismo recreativo, transfobia recreativa, e os dois são tipificados, estão dentro do crime de LGBTfobia e de racismo. A gente precisa entender que a língua do colonizador ordena a forma com que ele governa. Então, a nossa linguagem está o tempo todo autorizando as nossas políticas e autorizando os corpos a ocuparem os espaços. Então, quando eu pego... Não vamos longe, não. Sabe aquela mesinha de cabeceira que todo mundo tem no quarto? Sim. E que simplesmente se chama de criado mudo? E aí todo mundo passou muitos anos falando meu criado mudo, eu quero um criado mudo, sem pensar o porquê da raiz dessa palavra. O criado mudo era uma pessoa negra, amputada, com a sua língua amputada, com seus órgãos sexuais amputados, para ficar parada segurando vela, um tecido e o que fosse usado pelos seus senhores dentro de um quarto. Então, você está vendo tanto que a linguagem também é usada para... Igual quando eu chamo uma criança de moleque. É uma mula pequena, gente, de carregar peso. A criança negra e indígena, ela não tem o direito à infância. Ela não tem direito à infância e à juventude. Você vai ver no ECA os buracos da representação
de certas infâncias estabelecidas. Aí você vai chegar num congresso e vai pensar ali, ontem mesmo naquele debate. Primeiro que a gente não viu uma pessoa negra, a gente não viu uma pessoa LGBT, a gente não viu coisa estabelecida. A gente não viu ninguém falar sobre racismo, a gente não viu falar ninguém sobre infâncias. A gente está falando sobre o primeiro debate a presidente, né? Isso ontem na Bandeirantes, vocês viram aquele show de horrores? Sim. Porque eu não me senti representada ali. Vocês se sentiram? Não, era mais um ataque, né, um ao outro e sem algumas questões que são pertinentes para a sociedade no dia a dia delas, né? Exato. Não se falou de racismo, não se falou de machismo, não se falou de infâncias e isso significa não falar de populações específicas. Então, ainda hoje estamos assistindo uma política sendo feita para além dos nossos corpos. E querem chamar isso de democracia. Eu não tenho condições. Ieda, fique à vontade. Na verdade, nós precisamos mudar muito o nosso país. E a gente só tem um caminho: o da boa conversa, o do bom convencimento. A educação é um dos caminhos, mas nós precisamos contar com espaços como esse, de conversa, de bate-papo, da tranquilidade de dizer aquilo que fere, que incomoda. Semana passada, eu gosto muito de ficar observando como nós, professores, estamos utilizando as redes para trabalhar e como nós fazemos algumas coisas que impactam, em 2022, a população. Um professor cantando com as crianças sobre nós. E todo mundo achou aquilo tão singelo, tão bonito. A gente vive fazendo isso. A gente vive lutando contra o racismo. A gente vive tendo uma palavra para dizer para as pessoas que elas não podem se manifestar ou ter esse tipo de comportamento. Eu vivo dizendo para as pessoas que é preciso e é necessário que as pessoas possam adquirir mais livros da Conceição Evaristo para dar de presente para as pessoas lerem. Eu fico dizendo o tempo todo que é necessário que a gente leia em praça pública Cristiana Sobral, Não Vou Mais Lavar os Pratos. A gente precisa continuar dizendo que existe um mundo muito próximo da gente, que a gente dá conta de ir realizando as pequenas revoluções. A grande revolução é a tomada do poder. Tá certo, e a Jordana falou aí, essa democracia, essa possibilidade de democracia ainda não é aquilo dos nossos sonhos. Democracia de verdade e com responsabilidade a gente tem quando a gente partilha o poder e quando a gente escuta os outros. Né? Não se pode observar que pessoas que querem ficar no poder não tenham propostas para resolver de verdade, encarar de verdade o que acontece com as mulheres e com os negros nesse país. O que acontece com a segurança pública. As pessoas precisam dizer, tem que parar, refletir e dizer, não podemos mais fazer coro com a matança da juventude negra nesse país. Como é que a gente faz isso? Só diz isso? Que eu concordo? Eu choro? Eu vou lá, sou solidária, faço uma carta para a mãe? Só isso não é o suficiente. O suficiente é termos condições de fazer um bom debate e ter boas propostas e ter uma Câmara Municipal. Estou pegando da Prefeitura, temos uma Assembleia Legislativa, deputados estaduais e deputadas estaduais, Câmara Federal, Senado e Presidência da República e Governo dos Estados, dizendo em uma única só voz, a prioridade é a educação. Mas as outras prioridades, para dar visibilidade para o nosso povo, acabar com o machismo. E é revoltante a gente observar o quanto de gente que quer ir para o poder, que são da segurança pública, que querem armar a nossa população. Pelo contrário, é o desarmamento e a segurança pública funciona para nos garantir a vida. É disso que a gente está falando. É isso que o povo sempre está falando na rua. Saiam nas ruas e perguntem o que você quer. Eu quero viver em paz. Eu quero curtir minha velhice.
Aí nós temos um corte na questão da Previdência, nós temos um outro corte nos financiamentos para a educação e nós temos o melhor plano de saúde que está sucateado. Isso significa que querem matar a população negra, porque nós somos a maioria, nós somos os pobres, nós utilizamos o SUS, nós frequentamos escolas públicas. E ainda tem outra coisa, que agora eu lembrei. Cotas não é esmola. Não, cotas é um projeto para poder dizer para o Brasil como a violência retirou os negros da educação e que agora tem que ter um projeto de cotas. E aí nós temos o quê? Pessoas que acham que isso é um benefício que não pode ser garantido para a população negra. Aí se disfarçam de negros e querem as vagas da população negra. Até isso, esse racismo tão violento faz, porque as pessoas acham que quando se tem direito, não pode ser para os negros. Quando se tem direito, tem que ser para os brancos. E os brancos, eles se vestem hoje na sua arrogância para dizer que como ele passou perto de algum negro, ele é negro. Eu me sinto negro, eu não sei o quê. E aí vai lá tentando usurpar dos direitos dos negros. Até isso, nós precisamos conversar entre nós, de forma muito carinhosa, sabe? Tem que permitir que outras pessoas com outras ideias que façam uma reflexão do coletivo, de nós, possam sentar nesses locais aonde o poder é exercido e não exercido em nome do povo. E nós precisamos sentar para que ninguém possa falar em nosso nome. Por isso que eu digo que precisamos eleger um número maior de mulheres, de negros, de indígenas, da população LGBTQIA+, das mulheres trans. Nós precisamos ter um número grande de pessoas sentadas nas cadeiras no parlamento para dizer, em única sua voz, nós iremos fazer a revolução. E eu acredito, a revolução é feminina e ela passa pelas mãos dos negros e das negras desse país, dos indígenas, das populações mais violentadas nesse estado, nesse país, que foram as populações negras e indígenas. Inclusive, a lei de cotas completa 10 anos, né, esse mês. Isso. E trouxe, a Folha de São Paulo, por exemplo, ela trouxe várias matérias interessantes sobre os negros, jovens negros, terem deixado de ocupar cargos domésticos, sabe? Então, assim, tem muito... De servir, né? Exato, de servir. Você pode até servir numa boa, tipo, sendo um professor e tudo mais, mas que deixe de ser essa servidão, assim, doméstica mesmo, né? Então, e esse lugar que é reservado, né? É isso, né? Quem vai lavar o prato? É o que está no título do livro, né? Uhum. Normalmente é a mulher, ou então ainda mais a mulher negra, enfim. Pode até servir, mas não como sendo esse o seu único lugar reservado, né? Exato. Você ia falar algo? Sim, eu queria reforçar. A professora retomou, enfatizou tanto, né, a questão da educação como um local de transformação, né? E a lei de cotas vem para isso, né? Para inserir essa parte da população que não estava nesses locais. E a Jordana falou muito bem disso, né? O tanto que a educação é transformadora, o tanto que estar nesses locais significa deixar de ser a servidora doméstica, a servidora da mulher branca, do homem branco, das crianças brancas, e que é descartada, né? Quando essa criança cresce. E aí tem tantos estudos falando sobre babás, né? As babás que são negras. Temos aí vários produtos culturais, né? Que falam sobre esse local da babá, né? A Regina Casé tem um filme maravilhoso que fala sobre isso, né? A contraposição entre uma filha de empregada doméstica e um menino que é rico. Enfim, são tantos produtos que a gente pode pensar. Eu acredito, particularmente, que a produção cultural ela atinge locais interiores, né, subjetivos, ela consegue comunicar de uma forma tão boa. Então, gostaria que você falasse, Jordana, que você falou que era o seu poema preferido desse poema. Não vou mais lavar os pratos, de Cristiane Sobral. Quando você dá de frente com esse poema, você pensa que ela está falando de uma relação afetiva, mas ela está falando da sua relação com o colonialismo e como a gente precisa se apartar e saber sobre nós mesmos para que a gente não lave mais pratos. Mas algo que a gente precisa destacar, gente, é o seguinte, que nessa necropolítica colonial, a política pública, ela nasce para dar errado.
Então, a política de cota ela é importante, ela está conseguindo alcançar, mas ela tem um grande fosso. Não adianta eu colocar negros, indígenas, população LGBT, população quilombola dentro da universidade, se eu não tenho inclusão e permanência, que são os cortes que IEDA trouxe para a gente. Então, algo que precisamos nos atentar. Como essa política pública está sendo implementada? Quando eu tenho uma equipe inteira na Bahia, do ACM lá, se declarando negra, para ocupar um lugar e acessar um financiamento. Quando eu estou numa banca de auto-identificação de concursos e eu tenho que olhar para a cara da pessoa e falar assim, olha, eu saúdo a sua avó negra, mas como ela está enterrada, eu não tenho condições de dar a vaga para ela. Porque no Brasil o racismo é pela marca, não é pela genética, como nos Estados Unidos. Nós precisamos nos atentar para o fenótipo. Não vamos longe, não. Um exemplo muito básico que eu dou em sala de aula que sempre funciona. Imaginem uma BMW do ano, super chique, super cara, maravilhosa. Agora, ao volante dessa BMW, um homem branco de terno. Quem é esse homem? O dono do carro. Muito bem-sucedido empresário. Agora vamos mudar este homem do volante. Um homem negro de terno sentado dentro desse carro. Quem que ele é? No racismo estrutural, ele é o motorista. Ou, no máximo, ele se disfarçou para roubar aquele carro. Então, se a gente consegue compreender que raça informa classe e que classe gera uma hierarquia de vidas no capitalismo e essa hierarquia é a partir de um lugar racial e de gênero, a gente fechou a conta. E a gente já entendeu isso há muito tempo. O que falta entender é que quem está no privilégio não quer na pé dele. E não vou longe, não vou ser hipócrita, gente. Se eu tivesse hoje, no lugar que vocês estão socialmente, vendo como a sociedade está hoje, eu ia fazer força para ficar mesmo. Eu ia fazer força para ficar. Porém, a partir do momento que você tem certas informações, que você consegue ter um processo de empatia, e você compreende que se racismo e patriarcado são categorias retroalimentadoras, o racismo que você vem comigo te volta enquanto sexismo e tome-lhe feminicídio. O racismo, o machismo que você dá na direção dela e pode matá-la aqui, mas te volta enquanto LGBTfobia. Ou seja, você nem precisa ser um homem gay, mas se você chora vendo um filme, você é um viado. E sendo viado, olha aí a linguagem novamente. Homens gays, viados, mulheres de uma liberdade corporal piranha, o povo judeu na época do Holocausto, ratos, o povo... O linguístico aí, né, atravessando. São baratas. E mulheres lésbicas são sapo. Então, é bicho eu posso matar. Então, se a gente compreende que nessa trama colonial as diferenças que nos tornam diferentes socialmente, elas estão interligadas. E o racismo vai gerar o machismo vai gerar a LGBTfobia e os três juntos vão levar a um classismo. E isso junto... é esse pandemônio que nós estamos vivendo. Iordânia, eu infelizmente tenho que encerrar o nosso podcast aqui, mas, assim, para mim e espero que para quem está nos assistindo e nos ouvindo também tenha sido proveitoso, tenha sido produtivo, que isso tenha consequências, por mínimas que sejam, mas que a gente aqui, pelo menos nós da Sagres, a intenção é essa, que a gente consiga afetar um pouquinho que seja, né, que alguma mudança aconteça. Impactar positivamente. Né? Eu estou impactado. Espero que você, que seja um homem branco que está me vendo aí, você precisa ser impactado. Mulher branca também. Né? A gente está nesse lugar falando isso para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, do MNU. Ieda, muito obrigado pelo contato com a gente aqui. Um ótimo trabalho para você aí. Até mais. Eu que agradeço. Forte abraço para todos nós e continuaremos na luta, porque Zumbi e Dandara vivem em nós. Obrigado, Iordana. Iordana Lara, professora, graduada em História, mestra em Antropologia Social, psicanalista. Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Eu acho que a potência de estarmos aqui é um esperançar, um verbo que a gente traz do nosso patrono da educação, que anda tão em situações difíceis com a ignorância brasileira, mas vamos esperançar e que possamos nos enxergar mais e mais dentro dos contextos políticos e de poder
para que adiante estejamos vivos e vivas e vives nessa saga que é viver dentro de um Brasil, dentro de uma América Latina, dentro de um Ocidente marcado por uma política de violência, que somos nós, a geração que precisa, pelo menos, dar um passo. Vamos nessa, vamos juntos e vamos juntas e juntos. É isso, muito obrigado mesmo. Laila, até a próxima. Até a próxima. Thaís, até lá. Até. Então, episódio 3. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast Ambiente, o podcast de contextos políticos aqui no Sistema Sagres, que nessa edição destacou, né, entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, desce o número 10, redução das desigualdades. A gente falou sobre vários assuntos aqui, você nos acompanha sempre, nos ouve no seu tocador de podcast preferido, ou então aqui no YouTube, onde muitos nos veem, nos enxergam. Obrigado aqui pela companhia e até mais.